Quando um time sobe de divisão, a preocupação principal na próxima temporada é não cair de novo, certo? Mas e se eu te disser que já aconteceram diversos casos no futebol europeu, onde o clube estava na segunda divisão, ele sobe para a primeira e imediatamente é campeão? E se eu te disser que isso não só aconteceu várias vezes em vários campeonatos, como até com o nosso querido Tottenham Hotspur? Exatamente, então se segura aí que eu vou te contar várias histórias bacanas de times que estavam na segunda divisão, subiram e foram campeões da Elite de cara. E também vou trazer pra vocês uma listinha de apelidos incríveis de alguns dos protagonistas dessa história aqui, beleza? E vamos lá pro nosso primeiro caso, que é de um time bem pequeno e uma história bem legal. Na temporada 2024-25 agora, o Ipswich, o Southampton e o Leicester tinham subido juntos pra Premier League e mal tiveram o tempo, né, pra sentir o gosto da primeira divisão, porque eles afundaram juntos novamente e foram rebaixados mais uma vez. E essa tem sido a realidade pra muitos times que sobem, principalmente numa liga como a Premier League, por exemplo, em que a gente tem ali já um desnível financeiro muito grande entre a Elite e a segunda divisão. Então os caras sobem pra Elite, estão todos empolgados e não conseguem permanecer. Mas não foi o que aconteceu na temporada 60-61. Foi nessa época que o Ipswich venceu a segunda divisão inglesa pela primeira vez na sua história, e aí foi disputar o primeiro escalão do campeonato inglês também pela primeira vez. Era a temporada então 61-62 e a briga pelo título ali tava com uma cara bem diferente dos dias de hoje, tá? O Liverpool tava disputando a segunda divisão, o Chelsea foi rebaixado como lanterna e o resto do que hoje a gente considera Big Six também ficou brigando ali no meio da tabela, exceto pelo Totão da Massa, que ficou um pouquinho mais pra cima ali. E no meio dessa rapaziada estava o Ipswich Town. O Ipswich era comandado pelo Alf Ramsey, que anos atrás tinha tirado o clube do buraco da terceira divisão, subiu os caras pra segunda e depois pra primeira, e contava com artilheiros ali como o Ray Crawford, que liderou o ranking de gols com 33 na liga, e o Ted Phillips, que também foi importante, metendo 28 buchas. E esse Ted Phillips e outros caras desse elenco do Ipswich tinham uma história muito bacana. Vocês lembram do Leicester recentemente, que foi campeão da Premier League, e tinha lá no elenco o Andy King? O King era um cara que basicamente veio lá das divisões de baixo com o Leicester e foi subindo até ser campeão na Elite. Ou seja, o cara passou por todo o processo do time sair do buraco até o topo. Então o time do Ipswich tinha esse Ted Phillips e mais um monte de caras assim. Mas como é que eles conseguiram aqui, né? O grande segredo foi o Alf Ramsey, esse técnico que ficou famoso pela sua inteligência tática, implementando alguns conceitos inovadores para a época e conseguindo com isso derrotar favoritos, como por exemplo, meter 2 vitórias pro time que naquele momento era campeão tanto do campeonato inglês quanto da Copa da Inglaterra. Quem que era o time a ser batido naquela época? O Tottenham Hotspur. Eu sei que vai parecer que eu tô forçando, mas não é, cara. Realmente o Tottenham era o campeão dos 2 campeonatos mais importantes daquele momento. Era o time a ser batido enquanto o Liverpool tava na segundona, né? Bons tempos, saudades. E comandados pelo Ramsey, então, o Ipswich se aproveitou dessa liga meio bagunçada ali nas primeiras posições e foi campeão. Os caras fizeram um feito absurdo e diz a lenda que na comemoração o presidente chegou no vestiário com champanhe e tal, e meio que ninguém deu bola, sacou? Tipo assim, sem uma festaça, os caras tomaram banho e foram pra casa, como quem termina mais um dia normal de trabalho. Mas isso muito porque quando acaba a temporada, em 1962, eles tinham alguns compromissos de pós-temporada logo depois, então eles meio que nem tiveram tempo de fazer festa e já tiveram que viajar, entendeu? De qualquer forma, o excelente trabalho que esse Ramsey fez no Ipswich acabou levando ele pra seleção inglesa e imortalizou o cara como um dos melhores e maiores técnicos da história da Inglaterra, porque ele era o comandante da seleção inglesa que conseguiu seu único título grande na história, a Copa do Mundo de 1966. Hoje, a rua do estádio do Ipswich leva o nome do Ramsey e o homem tem uma estátua ali na frente, tá? Porém, existe o lado ruim também da história dele, que quando ele vai embora pra seleção da Inglaterra, o Ipswich acaba sendo rebaixado de novo na temporada 63-64 e obviamente nunca mais foi o mesmo. Bom, subir da segunda divisão e logo ser campeão parece uma situação quase impossível, né? Mas como vocês vão ver nesse vídeo, não é tão raro quanto se imagina, tá? E na própria Inglaterra aconteceu mais vezes, e uma delas foi na temporada 77-78 com o nosso queridíssimo Nottingham Forest. Com o lendário Brian Clough no comando, o Nottingham Forest subiu pra primeirona com altas pretensões, né? Com futebol ofensivo e com
com a genialidade do treinador que sabia motivar caras como o John Robertson, que era o astro do elenco, o goleiro lendário Peter Shilton e o Kenny Burns, eleito o melhor do clube na temporada, que tinha acabado de chegar como atacante. O cara era um jogador ofensivo, mas que na mão do Brian Clough foi colocado para jogar na zaga e simplesmente ganhou o prêmio de melhor jogador da temporada como zagueiro. A história do Brian Clough no Nottingham Forest vocês conhecem com detalhes, porque a gente fez um vídeo especialíssimo aqui no canal, que caso você não tenha assistido, vale a pena ver, mas lá a gente mostra, por exemplo, como a relação dele com o Peter Taylor, o seu assistente técnico, basicamente foi a chave para esse Nottingham Forest decolar. E eles se eternizaram vencendo o campeonato inglês logo depois de subir, mas também se classificando para a Copa Europeia e vencendo ela 2 vezes seguidas. Ou seja, os caras pegaram o time na segunda divisão e em poucos anos não só subiram, como ganharam a primeira divisão e foram bicampeões da Europa, né? 2 vezes campeão da Champions. É um negócio inacreditável. Hoje isso seria praticamente impossível. Por quê? Porque existe já uma diferença de bilhões de libras de faturamento dos times ali da Premier League com os times da Championship. Então quando o time da segundona sobe, ele tá muito desfalcado em relação aos outros, até times médios e pequenos que já estão consolidados na primeira divisão. Muito por isso, né, esse título do Forest aí foi a última vez que aconteceu esse feito dos caras subirem e serem campeões da Elite logo de cara. Mas o fato curioso é que a Inglaterra é o lugar onde mais aconteceu, tá? Esse feito aí foram 5 vezes simplesmente. Aliás, eu falei pra vocês lá atrás que não era tão raro assim, né? E o fato é que o pessoal lá do RSSSF disse que já aconteceu 49 vezes no futebol europeu. Claro que espalhado em vários países, inclusive em algumas ligas bem pequenas e tal. Mas, por exemplo, o Liverpool em 1906 também fez isso daí, tá? O Everton em 1932 também conseguiu. O Ajax em 1918, mais um. A gente não tá contando essas histórias que eu acabei de mencionar porque é de um futebol tão antigo, né? Alguns de mais de 100 anos atrás, que é realmente muito complicado conseguir encontrar aí detalhes, curiosidades e imagens pra vocês, beleza? Se o editor tá penando pra achar imagem dos anos 60, imagina de 1906, né? Haja coração, amigo. E também não tem como a gente contar 49 casos num vídeo, mas é bom que vocês saibam. Mas fica a curiosidade aí de que isso nunca aconteceu em Portugal, tá? E também nunca aconteceu no Brasil, até claro, o grande e histórico Avaí de 2026, que vocês não perdem por esperar, beleza? Mas ainda na Inglaterra tem mais um caso muito especial que a gente não pode deixar de fora, afinal vocês sabem qual que foi o título mais importante de 1951. 51 não é mundial e não é pinga, é o primeiro título inglês do Tottenham Hotspur. Então, na sua história, o Tottenham foi campeão da Inglaterra apenas 2 vezes, né? E a primeira vez foi na temporada 50-51, justamente depois dos Spurs terem sido campeões da segundona na temporada anterior. Nessa época, o Galão de Londres meio que era presença quase constante na segunda divisão, tá? Apareceu muito pouco na Elite nas 2 décadas anteriores e quando subiu em 1950, segundo o próprio site do Tottenham, nenhum jogador tinha jogado na primeira divisão, ou seja, o elenco era completamente inexperiente no mais alto nível. E essa história vai ser muito bacana porque ela vai se conectar com outra aqui do vídeo, beleza? O time do Tottenham era comandado por um camarada chamado Arthur Rowe, um antigo jogador do clube que implementou uma filosofia ofensiva e fluida que ele aprendeu do futebol húngaro e trouxe pro Tottenham depois de passar um período lá na Hungria, né? E vale lembrar que a gente tá falando do comecinho da década de 50. Ali, naqueles tempos ali, a Hungria era uma das melhores seleções do mundo. E curiosamente, o que esse cara fez tem impacto até hoje. Então a torcida do Tottenham agora, né, atualmente, ela é muito mais identificada quando o time joga um futebol bastante ofensivo, pra frente, corajoso. E isso pode ser traçado desde essa época lá do começo dos anos 50. Essa tática húngara aí acabou dando certo, né, pro Tottenham, com o time chegando a aplicar goleadas no campeonato, como um 6-1 pra cima do Stoke e um sonoro 7-0 no Newcastle, além de influenciar muitos de seus jogadores a se tornarem técnicos campeões depois, incluindo o Bill Nicholson, que depois treinou os Spurs, sendo técnico do segundo título inglês do Tottenham, né? E também o Alf Ramsey, lembra? O técnico do Ipswich? Exatamente, então se tu botar a cronologia do Alf Ramsey na tela, ele subiu da segunda divisão com o Tottenham e foi campeão da Elite logo depois como jogador. E coisa de 10 anos depois, ele faz exatamente o mesmo
só que como técnico do Ipswich. E ainda que vai lá depois e ganha uma Copa do Mundo com a Inglaterra em 66. Ou seja, esse cara é uma lenda absurda, pô. E outra lenda é o Bill Nicholson, que é considerado por muitos lá no Tottenham como a maior pessoa da história do clube, e não é à toa. Ele chegou ainda nas categorias de base nos Spurs e ficou lá em White Hart Lane por um total de 59 anos, ocupando diversas funções, e além dessas conquistas que eu falei como jogador e depois como treinador, ele continuou e levou o Tottenham ao seu auge, levantando taças continentais durante as décadas de 70 e 60. Não à toa, o Bill Nicholson recebeu um belíssimo apelido, né? Ele é considerado o Mr. Tottenham, Senhor Tottenham. O cara era incrível. Mas vamos sair da Inglaterra agora e chegar na Alemanha, onde apenas um clube conseguiu esse feito na história do futebol alemão, que foi o Kaiserslautern em 1998. O Kaiserslautern é um dos fundadores da Bundesliga, né? Um dos times que teve lá desde o começo, e na década de 90 eles passavam por uma fase muito melhor do que a fase atual, inclusive jogando na Elite há bastante tempo e tendo recentes troféus aí na Liga e na Copa, né? Então eles foram um dos principais clubes alemães na década de 90, mas mesmo assim em 96 acabaram sendo rebaixados pela primeira vez na Bundesliga, e foram rebaixados no mesmo ano em que eles ganharam a Copa da Alemanha. Então realmente aquela temporada agridoce assim, né? Precisando mudar os rumos do clube, eles decidiram contratar um técnico que hoje em dia é absolutamente lendário. O camarada se chama Otto Rehhagel. Esse senhor, somando as passagens dele como jogador e como técnico, tem mais de 1000 partidas na Bundesliga, e não à toa ele também tem um apelido incrível. Ele é chamado de Kind der Bundesliga, algo como filho da Bundesliga, para não dizer que ele também é apelidado de Rei Otto. Então simplesmente dois apelidos incríveis, né? Ele já tinha conseguido levar times como o Fortuna Düsseldorf e o Werder Bremen para ganhar títulos aí, e agora encararia o desafio de reerguer o Kaiserslautern, depois de ter sido demitido no Bayern de Munique um tempinho antes, numa situação bem curiosa, porque ele levou o time para a final da Liga Europa e foi demitido antes da final. E lá no Kaiserslautern o trabalho dele é simplesmente mágico. Ele conquista a segunda divisão alemã em 97 e logo depois a Bundesliga assim que subiu em 1998, numa das maiores histórias do futebol alemão, com caras como o jovem promissor Michael Ballack, o brasileiro Ratinho, não aquele, né? É um ratinho aí que fez toda a sua carreira fora do Brasil, basicamente, e que foi titular e importante nessa conquista, tá? E com ele em campo, o Kaiserslautern inclusive conseguiu derrotar o Bayern de Munique nos 2 turnos. O primeiro vencendo na estreia do campeonato, o que deu moral pro time seguir vencendo e vencendo, e acabando a Bundesliga na frente dos bávaros por 2 pontos. Ou seja, os confrontos diretos foram absolutamente fundamentais pros caras serem campeões. E se você acha que o Otto Rehhagel já é milagroso com os títulos que eu falei lá do Fortuna Düsseldorf, Werder Bremen, e agora operando isso aí com o Kaiserslautern, talvez seu queixo caia no chão quando eu te contar que ele foi o técnico campeão da Eurocopa com a Grécia em 2004. Ou seja, esse cara é um milagreiro, provavelmente um dos técnicos mais subestimados da história. O cara é realmente incrível, né? Mas olha só, outro cara que é incrível é o Ratinho, né? O brasileiro que eu falei pra vocês. Na época que ele tava jogando lá no Kaiserslautern, ele recebeu também um belo apelido de Saubermaus, algo assim que é como se fosse rato mágico na tradução. Vamos lá pro campeonato francês para contar o caso que teve lá, e que ele é muito diferente assim, porque ele vem a partir de uma premonição, tá? Foi o caso do Mônaco no final da década de 70. Naquela época, o Mônaco tinha conquistado 2 títulos da Elite na década de 60, mas depois passando por uma fase bem mais conturbada, virando o típico clube ioiô, que sobe e cai divisão, sobe e cai. Em 1976, eles são rebaixados novamente, e para ajudar a reerguer o Mônaco, eles trazem de volta um técnico que tinha sido responsável por aqueles 2 títulos de liga lá na década de 60. O camarada chamava Lucien Leduc, e para operar o seu milagre, ele resolveu confiar em vários jovens locais
que acabaram se tornando lendas. O goleiro Jean-Luc Ettori, que se tornaria depois o camarada com mais jogos na história do Mônaco, e o mais experiente Jean Petit, capitão do grupo e que permaneceria no Mônaco durante toda a sua carreira. O Mônaco foi vice da segundona francesa em 77 e no início da temporada 77-78 eles só esperavam não serem rebaixados, sem qualquer pretensão de lutar pelo título. Só que nesse elenco do Mônaco tinha um camarada chamado Délio Onís. O Onís se tornou simplesmente o maior artilheiro da história da Liga Francesa e o maior goleador da história do Mônaco, só isso, tá? E naquela época, ele teve um sonho. Nesse sonho, o Onís viu a equipe do Mônaco vencendo as 5 primeiras partidas do campeonato e perdendo a sexta. Aí ele contou isso para os seus colegas lá e meio que a profecia foi se concretizando devagarinho. O Mônaco venceu as primeiras 3 partidas sem nem tomar gol. Chegou na quarta e o sonho parecia ter chegado ao fim, com o Strasbourg indo pro intervalo vencendo por 2-0. Ali talvez a profecia do Onís se mostrasse falha, mas que nada. Num período de 11 minutos no segundo tempo, o Mônaco vira o jogo e sai de lá com mais uma vitória. O Mônaco também vence a 5ª partida consecutiva e adivinha, eles só vão perder no 6º jogo, assim como o Onís tinha previsto. Ou seja, basicamente se pá no vestiário lá, eles já sabiam que iam perder, né? Porque naquele momento eles já deveriam estar acreditando na premonição do Onís. Onís, o Vidente. Na verdade, assim, esse não era o apelido dele na época, tá? Isso aqui a gente tá forçando um pouquinho, mas pô, deveria ser. Eles perderam a chance de chamar o cara de Vidente e a gente vai corrigir esse erro histórico, né? Então é o Vidente ou, já que o nome dele é Onís, né? O Onisciente, melhor ainda. No fim das contas, na reta final do francesão, então, o Mônaco, que tinha acabado de subir, estava atrás do Nantes na tabela. Mas o Nantes deu uma vacilada, o Mônaco engatou 6 vitórias seguidas na reta final e se sagrou campeão, então, logo no seu retorno à elite do campeonato francês. E cara, até agora a gente contou pra vocês histórias que são em grandes centros, né, em grandes ligas e também que aconteceram no século passado, mas a gente fecha com chave de ouro porque essa história aqui é bem mais recente e ela talvez seja a mais surpreendente de todas. Isso porque em 2011 o pequeno Ludogorets da Bulgária tava na 2ª divisão. Aí eles ganham a 2ª divisão e não só na temporada seguinte já são campeões da 1ª divisão, como desde então eles ganharam todos os troféus da elite do futebol búlgaro. Todos os campeonatos desde então, estabelecendo a maior sequência de títulos consecutivos de liga na Europa. E aí tu se pergunta, pô, como é que pode? Ludogorets era um time pequenininho lá da Bulgária, da 2ª divisão. Aí do nada os caras são campeões tipo 14 vezes seguidas. Se vocês tivessem que chutar como que essa transformação aconteceu, o que vocês diriam? Ah, pois é, né? Lá em 2010, os empresários do ramo farmacêutico Kirill e Georgi Domushiev, da família mais rica do país, começaram a investir no clube de Razgrad, que é uma cidade pequena ali com cerca de 30 mil habitantes apenas. Eles compraram o time na 2ª divisão na época por um valor equivalente a 60 mil dólares. Atualmente esse é um valor que na Premier League é basicamente o salário de uma semana de um jogador mediano como o Ryan Sessegnon do Fulham. Mas os empresários compram o clube então e transformam ele numa máquina, logo sendo promovido para a 2ª divisão, ganhando a segundona e em seguida vencendo ali a Parva Liga, se tornando meio que do nada o grande rival dos clubes tradicionais da capital Sófia, ganhando logo de cara também as 2 taças de Copa, com uma tríplice coroa nacional no primeiro ano que eles estavam na elite. Tenta trazer essa realidade pro Brasil pra você entender que insano. É como se um clube de pouca relevância nacional hoje em dia, digamos o Itabaiana da Série C, daqui a 2 anos, em 2027, tivesse ganhando o Brasileirão, a Copa do Brasil e do nada fosse o principal rival por títulos ali junto com o Palmeiras, Flamengo e tal. Parece impensável, impossível, né? Mas na Bulgária foi exatamente o que aconteceu. O Ludogorets ainda ficou marcado pela presença de muitos brasileiros, né? Incluindo o Marcelinho, um dos astros do primeiro título e que se manteve no clube por muitos anos, ganhando 8 troféus da elite, e outros nomes conhecidos do futebol brasileiro, como o Nonato, que agora tá no Fluminense, e o queridíssimo Jonathan
Tancafu. Boa data todo. E assim, esses foram times que subiram da segunda divisão pra primeira e foram campeões da Elite logo de cara. Mas a gente sabe que normalmente não é o que acontece, né, com um time que acabou de subir. E existem casos que são o contrário, basicamente times que sobem, desce, sobem, desce, sobem, desce. Rebaixamento, promoção. Rebaixamento, promoção. E a gente fez também um vídeo contando a história desses clubes, beleza? Os clubes ioiô que sobem e caem toda hora, vale a pena você assistir.